43. Quase 5 horas haviam se passado desde que o Macintosh PowerBook 150 fora desconectado da internet com o trágico som de um bip. Shinji Mimura suspirava rolando o documento numa das janelas na tela do 150, agora reduzido de monitor de comunicação a mera calculadora. Ele mexeu várias vezes no telefone, verificou as conexões e tentou reiniciar, mas a tela monocromática exibia sempre a mesma mensagem. Por fim, depois de desconectar todos os cabos do modem e do telefone, ele chegou à conclusão de que o celular não servia para mais nada. Sem uma linha telefônica, Shinji não poderia sequer acessar o computador de casa. E, claro, não poderia ligar para todas as garotas com as quais tinha saído, e entre lágrimas dizer a cada uma delas: "Estou prestes a morrer, mas você foi o grande amor da minha vida." Mesmo assim, ele pensava em desmontar o celular para ver o que poderia estar errado, mas de repente desistiu. Um calafrio percorreu sua espinha. O motivo de não conseguir mais se conectar era evidente. Mais que um telefone especial que Shinji produziu com esforço, ele tinha agora um telefone comum, ou seja, o governo conseguiu interromper o número teste da linha usada pelo técnico de TTT. O número usado como segundo ROM que ele tanto se empenhou em falsificar e cortar todas as conexões. A questão era como o governo teria feito isso. Shinji não poderia ter cometido nenhum deslize que os levasse a descobrir a invasão da rede. Ele estava convencido disso. Só haveria uma forma possível de o governo ter descoberto sua ação. Eles souberam da tentativa de invasão de Shinji por um método separado do sistema de segurança interno dos computadores deles, do sistema de alerta e de outros sistemas de monitoramento manual. E agora que eles sabiam, no momento em que Shinji se deu conta do que se passava, sua mão se elevou até a coleira ao redor do pescoço. Agora que o governo sabia, não seria surpresa se enviassem um sinal remoto para explodir instantaneamente a coleira e matá-lo. Provavelmente, o mesmo aconteceria com Yuta. Graças a essa conscientização, a água e o pão fornecidos pelo governo que eles consumiram à tarde tinham um gosto ainda pior. Ao ver Shinji desligar o laptop, Yutaka pediu uma explicação. Shinji apenas respondeu: "Não deu certo. Não sei qual o motivo, mas não funciona." Provavelmente uma pane do telefone. Desde então, Yutaka se mostrava totalmente desanimado e voltou a sentar na mesma posição em que estava pela manhã, exceto pelo barulho de tiros eventuais a umas poucas palavras trocadas. Tudo permanecia em silêncio. O magnífico plano de escapada de Shinji que tanto fascinou Yutaka acabou dando com os burros na água. "Mas eu os farei se arrepender de não terem me matado logo de cara, custe o que custar." Ele pensou um pouco e depois remexeu no bolso da calça e tirou dele um pequeno e velho canivete do qual nunca se separou desde que o ganhou, ainda menino. Com o canivete havia um pequeno cilindro amarrado a um chaveiro. Shinji examinou o objeto com a superfície cheia de riscos. Seu tio lhe dera o canivete muito tempo atrás, e o cilindro também era uma recordação do tio, juntamente com o brinco em sua orelha esquerda. Assim como Shinji, seu tio mantinha o cilindro amarrado ao pequeno canivete e sempre o carregava para onde quer que fosse. Do tamanho de um polegar, o tubo possuía um anel de borracha por dentro da tampa que o tornava à prova d'água. Normalmente, os soldados punham dentro desse tipo de tubo um papel com o nome, tipo sanguíneo e histórico da doença no caso de ferimentos. Outros o usavam como uma caixa de fósforos. Enquanto o tio estava vivo, Shinji sempre achou que o dele tivesse algo semelhante. Mas depois da morte do tio, quando Shinji abriu o tubo, encontrou dentro dele algo completamente diferente. Não. Além disso, a caixa do tubo em si era gravada com uma liga especial e continha 2 pequenos cilindros dentro. Logicamente, Shinji retirou os cilindros. À primeira vista, não imaginava o que poderiam conter. Apenas percebeu que o conteúdo dos dois deveria ser misturado. O parafuso de um acoplava-se perfeitamente ao outro. A razão de serem mantidos em cilindros separados era o perigo de conectá-los, e ao descobrir para o que serviam depois de uma pesquisa, não era de estranhar que estivessem separados. Do contrário, não seria possível carregar aquilo por ser muito perigoso. Ele ainda não tinha ideia do motivo de seu tio sempre tê-lo carregado consigo. Isso porque o objeto em si não tinha uma finalidade em particular.
Ou, assim como o brinco que Shinji jamais tirava da orelha, seu tio provavelmente era pegado a ele por lembrá-lo de alguém. De qualquer forma, para Shinji, o objeto se tornou mais uma pista para conjecturar sobre o passado do tio. Com um leve ruído, Shinji abriu a tampa. Era a primeira vez que fazia isso desde a morte do tio. Ele deixou cair os 2 cilindros na palma da mão. Em seguida, abriu o cilindro menor que possuía enchimento de algodão para protegê-lo de choques. Via-se o amarelo escurecido do latão sobre o algodão. Depois de examiná-lo, Shinji voltou a fechar a tampa e devolveu ambos os cilindros ao recipiente maior. Ele pensava que se um dia tivesse que usá-lo, seria depois de escapar da ilha, ou depois de danificar os computadores da escola, juntando o necessário para um ataque súbito a Sakamoto. Porém, de qualquer modo, agora era tudo com o que podia contar. Ele fechou a tampa bem apertada e abriu a lâmina do canivete. O sol se movera bastante para o oeste, e os arbustos se refletiam numa cor amarela escura contra o aço prateado. Ele puxou do bolso do casaco um lápis. Era o mesmo usado pelos estudantes para escrever a frase "Nós vamos nos matar uns aos outros" antes do início do jogo. Sua ponta estava gasta depois que ele o utilizou para marcar os quadrantes proibidos e o nome dos colegas mortos. Shinji apontou um pouco o lápis com o canivete. Depois, tirou de outro bolso seu mapa e o abriu. Ele virou. O verso estava em branco. Yutaka. Yutaka abraçava os joelhos e olhava para o solo. Ao ouvir ser chamado, ergueu a sobrancelha. Seus olhos brilhavam. Teve alguma ideia? Yutaka perguntou. Shinji não estava muito certo do porquê da reação de Yutaka tê-lo incomodado. Talvez pelo tom de sua voz ou as palavras usadas. Shinji se sentiu irritado por um segundo, dizendo a si mesmo: Poxa, qual é a sua? Eu aqui martelando os neurônios para idealizar um plano de fuga e você fica apenas sentado, olhando para o vazio? Para quem disse outras coisas grandiosas, como se vingar pelo que fizeram a Izumi Kanai, você não está pensando em nada, no final das contas. Está achando que é um cliente de fast food e eu o carinha da caixa registradora? Quer fritas com seu pedido, senhor? Mas Shinji se conteve. As faces rechonchudas de Yutaka estavam chupadas e era possível discernir claramente os ossos do rosto dele. Era natural. Yutaka devia estar desgastado pela tensão do jogo de matança mútua que poderia acabar a qualquer momento para eles. Desde pequeno, Shinji sempre foi o melhor nas aulas de educação física. A partir do 8º ano, apareceram 2 exceções, o famoso Wild Seven, Shuya Nanahara e Kazuo Kiriyama. Ele podia vencê-los no basquete, mas não tinha confiança quanto a outros esportes. Quando era pequeno, seu tio costumava levá-lo para subir montanhas, e por isso tinha confiança em si mesmo em qualquer competição que exigisse vigor físico, mas nem todos tinham o preparo físico do terceiro homem, Shinji Mimura. Yutaka não era bom em educação física e na estação do ano em que as gripes eram comuns, ele se ausentava com frequência. Ele se cansava com mais facilidade que Shinji, portanto não estava podendo pensar direito. Nesse momento, Shinji se espantou ao se dar conta de algo importante. O fato de ele estar um pouco irritado com Yutaka não seria indicação de seu próprio cansaço? Logicamente, tendo em vista as chances mínimas de ambos se salvarem, seria muito mais estranho se não estivessem desgastados. Não. Tenho que tomar cuidado. Se isso fosse um jogo de basquete, você apenas se sentiria mal e se perdesse. Mas a conclusão óbvia deste jogo é que você acabará morto. Shinji balançou levemente a cabeça. Algo errado? Yutaka perguntou. Shinji negou. Shinji ergueu a cabeça e sorriu. Nada. Só quero examinar o mapa, ok? Yutaka se aproximou de Shinji. Ei! Shinji levantou a voz. Há um inseto em seu pescoço? Yutaka levantou o braço para tocar o seu pescoço. Eu faço isso para você. Shinji o fez parar e se aproximou de Yutaka. Ele fixou o olhar na nuca do amigo, mas não era um inseto que procurava. Ah, escapou, ele disse, e foi para trás de Yutaka. Shinji examinou o pescoço dele de novo. Shinji, conseguiu tirá-lo? Shinji? Enquanto ouvia a voz aguda e amedrontada de Yutaka, Shinji observou com mais detalhe. Então ele passou com rapidez a mão na nuca de Yutaka, esmagou o inseto imaginário com a sola do tênis, fingiu que o pegou e jogou nos arbustos. Peguei, disse. Voltou para a frente de Yutaka e completou. Parecia uma centopeia.
Ah, céus! Yutaka coçou a nuca e olhou para onde Shinji aparentemente jogou um inseto, franzindo o senho. Franzindo o rosto. Shinji abriu um leve sorriso e propôs. Vamos dar uma olhada no mapa. Yutaka olhou e franziu a testa ao ver o mapa virado. Shinji assinou com o dedo indicador para que Yutaka não falasse nada. Pegou o lápis e rabiscou algo no verso do mapa, escrevendo com a mão esquerda por ser canhoto, as palavras saíam engarranchadas na beira do papel. Eles podem nos escutar. O rosto de Yutaka se crispou e ele perguntou, sério? Como você sabe? Shinji, sem demora, tampou a boca de Yutaka, que entendeu e concordou, balançando a cabeça, de olhos arregalados. Shinji soltou a mão e disse, apenas sei. Conheço muito sobre insetos também. Isso não era peçonhento. Então, apenas para se certificar, ele rabiscou de novo. Estamos conferindo o mapa. Não diga nada que levante suspeitas. Bem, agora que o rogamento não deu certo, estamos de mãos atadas. Shinji soltou o comentário falso e depois voltou a escrever. O pessoal do governo ouviu quando eu te dava as explicações e cortou a conexão do Mac. Foi muito idiota. Eles devem imaginar que, assim como nós, alguns mostrarão resistência. Por isso, o método mais seguro de se protegerem é monitorar nossas conversas. É natural. Yutaka também pegou o lápis do bolso e escreveu abaixo dos garranchos de Shinji. Sua escrita era muito mais legível que a do amigo. Como eles podem usar um aparelho para nos monitorar numa ilha tão grande? Ele parecia ter copiado a palavra monitorar do texto de Shinji, mas o aparelho estava grafado errado. Não importa. Aquilo não era uma aula de redação. Creio que devemos procurar os outros. Não podemos fazer muito sozinhos. Portanto, Shinji disse enquanto dava tapinhas leves com a ponta do dedo em sua coleira. Os olhos de Yutaka se arregalaram enquanto balançava a cabeça concordando. Shinji reescreveu de novo. Verifiquei sua coleira. Não parece ter uma câmera acoplada a ela, apenas um aparelho de escuta. Não creio que haja câmeras na área. O que me preocupa é a monitoração por satélite. Nós estamos cobertos pelas árvores e eles não podem observar o que fazemos agora. Os olhos de Yutaka se regalaram mais uma vez e ele olhou para o alto. Os ramos das árvores balançavam, impedindo que eles vissem por completo o céu azul. O rosto de Yutaka enrijeceu de súbito como se percebesse algo. Ele pegou o lápis com firmeza e o direcionou para o verso do mapa. Deu errado com o laptop, porque você me contou tudo. Se eu não estivesse aqui, você teria conseguido. Shinji cutucou o ombro de Yutaka com o dedo indicador da mão esquerda, que segurava o lápis, e sorriu. Depois voltou a rabiscar. Foi, mas não esquente. Falta de cuidado da minha parte. As coleiras poderiam ter explodido no momento em que o pessoal do governo percebeu. Ainda estamos vivos graças à generosidade deles. Com uma expressão de espanto, Yutaka levou outra vez a mão até a nuca, em volta pela coleira. Olhou por um tempo fixamente para Shinji, depois contraiu os lábios e balançou a cabeça. Shinji concordou, balançando de volta. Eu me pergunto, onde eles se esconderam? Vou escrever meu plano aqui. Vou falar qualquer coisa e você apenas siga o que eu disser. Yutaka respondeu rapidamente. Mas talvez não haja ninguém em quem possamos confiar. Muito bom. Shinji pensou e sorriu. Yutaka sorriu de volta. É verdade, mas acho que dá para confiar em Chuya. Queria me encontrar com ele. Quero avisar algo. Se o hackeamento tivesse dado certo, poderíamos ter salvo outras pessoas. Mas, agora, só podemos pensar em como nós dois vamos escapar. Tudo bem? Depois de refletir um tempo, Yutaka escreveu. Não vamos procurar Chuya e os outros? Sei que é duro, mas não podemos mais nos dar ao... Pensou em escrever o ideograma de luxo, mas não sabia qual era. De nos preocupar com os outros. Tudo bem? Shinji também não tirava notas muito boas em língua japonesa. Yutaka mordeu o lábio, mas por fim concordou. Shinji prosseguiu. Mas se meu plano der certo, o jogo será temporariamente suspenso. Isso pode dar aos outros uma chance de escapar. Yutaka balançou a cabeça 2 vezes, concordando. Você acha que todos estão escondidos na montanha como nós? Talvez alguns estejam em casas. Talvez. Shinji refletia sobre o que escrever em seguida quando Yutaka se adiantou. Qual é o plano? Shinji balançou a cabeça e pegou o lápis. Estou esperando algo acontecer desde cedo.
Yutaka inclinou a cabeça sem usar o lápis. O anúncio do cancelamento do jogo. De fato, ainda espero. Yutaka pareceu surpreso e virou a cabeça, espantado. Shinji sorriu para ele. Antes de conversar com você, quando tive acesso ao computador da escola, de início, procurei todos os arquivos de backup e os aplicativos de procura de arquivos. Não demorou para achá-los, então, antes de baixá-los, eu os infectei com vírus, como segurança. Yutaka formou a palavra vírus nos lábios sem pronunciá-la em voz alta. Ei, Yutaka, só eu que escrevo, afinal? Shinji escreveu. O vírus penetraria no sistema de computadores da escola se eles procurassem arquivos ou backups quando julgassem que algum problema aconteceu. Causaria o caos no sistema e paralisaria o jogo. Impressionado, Yutaka balançou a cabeça várias vezes de leve. Shinji sabia que era uma perda de tempo, mas queria escrever assim mesmo. É um vírus incrível que eu projetei. Realmente show de bola. É como pegar micose, mas 100 vezes pior. Yutaka conteve a vontade de rir, mas abriu um grande sorriso. Quando ativado, depois de destruir todos os dados, ele tocará o hino nacional americano sem parar. Isso levará à loucura aquele pessoal do governo avesso aos imperialistas. Yutaka pôs a mão sobre o estômago e com a outra tampou a boca, esforçando-se para não gargalhar. Shinji também se segurou para não cair na risada. De qualquer forma, agora que eles descobriram que eu hackeei, provavelmente não recuperarão os arquivos. Portanto, o jogo teria que parar por um tempo. Mas não parou. Isso significa que eles apenas fizeram as verificações de praxe. Eu não cheguei aos arquivos principais. Que tal darmos uma circulada e procurar por Shuya? Não é perigoso? Sim, mas pelo menos estamos armados. Meu plano? Fazê-los recuperar os arquivos. Isso ativará o vírus. Shinji pegou seu PowerBook 150 e mostrou a Yutaka o documento que ele olhava antes. Era um arquivo com 42 linhas de texto. Os dados baixados haviam sido interrompidos, mas de todos os arquivos copiados até aquele momento, esse era, na opinião de Shinji, o mais importante. O texto escrito na horizontal, no lado esquerdo de cada linha, havia uma lista de números sequenciais de M01 a M21, seguidos de F01 a F21, também na ordem. Cada linha estava acompanhada por um número de 10 dígitos, todos também sequenciais, semelhante ao de um telefone. Finalmente havia o que parecia ser números de 16 dígitos aleatórios. Essas 3 listas estavam separadas por pequenas vírgulas. A parte inicial do arquivo tinha um significado desconhecido. Guadalcanal Shiroiwa 9B. O que é isso? Yutaka escreveu. Devem ser os números destinados à monitoração de nossas coleiras. Shinji explicou. Yutaka balançou forte a cabeça, como se dissesse, portanto, M01 era estudante número 1, Yoshio Akamatsu, e F01 era estudante número 1, Mizuho Hinada, aquela garota lunática, com M simbolizando masculino e F feminino. Acho que as coleiras têm um sistema igual ao dos telefones celulares. Cada um possui um número e uma senha. Talvez eles os usem para explodir, quer dizer... Shinji parou e olhou para Yutaka, depois prosseguiu. Se os dados estiverem infectados com vírus, não temos por que nos preocupar com a explosão das coleiras. Com o vírus se espalhando, de nada adiantará se tiverem arquivos de backup. Se programarem manualmente para parar o vírus, mesmo assim o sistema se destruirá, o que nos fará ganhar tempo. Que tal jogar uma chuva de pedrinhas em determinados locais para ver se alguém sai correndo? Calma lá. E se for uma garota que comece a berrar, isso poderia ser perigoso para nós quanto para ela. Quer dizer, suponho que ela não seja má. Como você os forçará a fazer isso? Shinji voltou a escrever. Ao sair da escola, você viu o cômodo onde estavam os caras das Forças Especiais de Defesa? Yutaka fez que sim, com a cabeça. Os computadores estão lá. Lembra? Os olhos de Yutaka se arregalaram e ele balançou a cabeça. Eu não tive tempo de ver isso. Ele escreveu. Shinji riu de leve. Eu dei uma boa olhada. Havia uma fileira de computadores desktop e um grande servidor. E também um cara meio esquisito. Tinha um uniforme, uma Como se escreve mesmo? Deixe quieto. Ele tinha um treco pregado no uniforme, mostrando que era um oficial técnico em informática. Não há dúvidas de que os computadores que operam este jogo estão lá.
Por isso devemos atacar a escola para fazê-los pensar que outra palavra difícil. Aniquilamos seus dados. Se pudermos pôr as mãos em todos os materiais que precisamos, podemos praticamente destruir os computadores deles. Shinji parou temporariamente de escrever. Ele estendeu as mãos com um movimento imitando um mágico. Depois, voltou a escrever nas costas do mapa. Lançar uma bomba na escola. Depois escapamos pelo mar. Os olhos de Yutaka saltaram das órbitas. Ele moveu os lábios com a palavra bomba. Shinji sorriu. Devemos procurar algo que possa servir de arma. Não podemos lutar só com esse garfo. Sim, tem razão. O que preciso mesmo agora é de gasolina. Acho que havia um posto de serviço no porto, mas não podemos chegar lá. Deve haver muitos carros nesta ilha. Não sei se eles teriam combustível no tanque, mas de qualquer forma, vamos procurar. Na pior das hipóteses, óleo servirá. Também precisamos de fertilizante. Yutaka franziu as sobrancelhas, espantado. Fertilizante? Shinji confirmou e tentou escrever o nome do composto do fertilizante, mas não soube como escrevê-lo. Essa era a consequência de usar sempre o computador ou processador de palavras para escrever. Mas o importante mesmo é que ele conhecia a fórmula molecular. Nitrato de amônia. Também não sei se encontraríamos. Com ele e gasolina, podemos produzir uma bomba. Shinji retirou do bolso seu canivete e o tubo ligado a ele, e o mostrou a Yutaka. Aqui dentro tem um detonador. Muito complicado explicar o motivo de ter um, mas com certeza tem. Yutaka pareceu pensativo. Depois escreveu, seu tio? Shinji sorriu constrangido e confirmou. Yutaka imaginou que fosse isso, porque Shinji não cansava de falar sobre esse tio. Depois Yutaka escreveu, mas como bombardearemos a escola, não podemos nem mesmo chegar perto dela. Fazer um estilingue gigante com árvores? Shinji sorriu. Não, o alvo não seria muito preciso. Se tivéssemos muitas bombas, não haveria problemas. Mas, como só há um detonador, temos apenas uma chance. Cordas e talha. Yutaka abriu a boca como para dizer... Ah! Ou seja, uma espécie de teleférico. Sem dúvida não podemos nos aproximar da escola. Mas não há problemas com a área da montanha e a área do outro lado da escola. Shinji virou o mapa e mostrou a Yutaka as áreas. Depois desvirou o mapa. Da montanha até o local plano. Não, errei. Do lado plano até o lado da montanha, estendemos uma corda. Deve ser uns 300 metros. Nós esticamos a corda bem firme e rapidamente para poder da montanha deslizar a bomba por ela com a talha acoplada. Então, cortamos a corda quando a bomba estiver acima da escola, ou a afrouxamos. Será um arremesso especial. Muito impressionado, Yutaka balançou a cabeça inúmeras vezes. Será fácil procurar armas se nos movimentarmos durante o dia? Sim, também acho. Será mais fácil que encontrar alguém. Para as tarefas, também será melhor. Eu vi uma telha perto do poço. Pegamos a gasolina dos carros. O problema será o fertilizante e a corda. Será que vamos achar uma corda tão longa? Eles se mantiveram em silêncio, mas Yutaka logo escreveu. Só nos resta essa alternativa. Vamos tentar. Shinji concordou e prosseguiu. Se tudo correr bem, talvez a gente consiga matar Sakamoto e os seus soldados das Forças Especiais de Defesa. Mas é como eu falei. Ou melhor, escrevi antes. Temos que fazê-lo achar que os dados estão danificados. Então ele apontou para sua coleira e escreveu. Essas aqui não poderão mais acabar conosco. E depois de escaparmos pelo mar. Shinji fez um gesto afirmativo. Mas eu não sei nadar direito. Ele olhou meio desconfiado para Shinji. Shinji interrompeu a escrita de Yutaka e escreveu. Esta noite será de lua cheia. Podemos aproveitar a corrente da maré. De acordo com os meus cálculos, a maré nos levará a 6 ou 7 km por hora. Se nos empenharmos e nadarmos rápidos, atingiremos a próxima ilha em menos de 20 minutos. Como se não pudesse se expressar apenas arregalando os olhos, Yutaka também balançou a cabeça, mostrando sua admiração. E o barco patrulha? Shinji escreveu. Claro, há o risco de sermos descobertos. Porém, como dependem dos computadores, o pessoal de bordo deve estar relaxado. Um barco em cada direção é a fraqueza deles. É nisso que temos de nos concentrar, com os computadores sem funcionar. Eles não saberão a nossa localização.
O barco patrulha somente poderá vir ao nosso encalço a olho nu. Mesmo que o governo esteja usando os satélites, as câmeras serão praticamente inúteis à noite. Não precisamos nos preocupar com as coleiras explodindo. Teremos oportunidade de escapar. Mas, mesmo assim, não será tarefa fácil. Tenho uma outra ideia com relação a isso. Shinji enfiou a mão dentro do kit de sobrevivência e tirou dele um pequeno transmissor que ele encontrou numa das casas. Posso tentar aumentar a capacidade de saída disso aqui. Não deve ser complicado. Depois que estivermos no mar, num local apropriado, enviaremos um SOS, tentando dizer que nosso barco de pesca naufragou e ficamos à deriva, ou algo do gênero. O rosto de Yutaka se iluminou. Sendo assim, podemos escapar, não? Algum barco nos salvará? Shinji balançou negativamente a cabeça. Não. O governo logo suspeitará. Por isso, informaremos uma localização falsa, uma direção oposta que usaremos para escapar. Yutaka balançou a cabeça, depois escreveu. Shinji, você é fantástico. Shinji sorriu. Tudo bem, então. Ele olhou para o relógio. Eram 4 da tarde. Vamos começar a nos mexer em 5 minutos. Ok. Shinji largou a caneta, cansado de tanto escrever algo que raramente fazia, como um arquivo de log de comunicação de um PC. Como um arquivo de log de comunicação de um PC, o verso do mapa estava preenchido com um volume enorme de palavras. Na realidade, ele teria preferido usar o teclado do notebook em vez de escrever a lápis, mas Yutaka não sabia digitar. Porém, ele pegou mais uma vez o lápis e escreveu. Não é um grande plano. Nossas chances de nos salvar são mínimas. Mas isso foi tudo que pude pensar. Ele encolheu os ombros e olhou para Yutaka. O amigo lhe deu um sorriso animado e escreveu. Não custa tentar. Restam 22 estudantes. 44. No lado sul da montanha norte, um rapaz sentado num canto de uma inclinação coberta de densa vegetação se olhava num pequeno espelho que segurava na mão esquerda, arrumando com cuidado com o pente na mão direita seu penteado volumoso na frente. Desde o início do jogo, ele deve ter sido o único estudante da turma 15 do nono ano. Incluindo as garotas que teve tempo para cuidar dos cabelos. Mas isso era muito natural. Um rosto rude não combinava com ele, que era do tipo que zelava demais por sua aparência. Na turma B, praticamente ninguém sabia o motivo exato, mas entre os amigos, ele é chamado, ou melhor, levando em conta o que estava acontecendo, ele era chamado no passado de Zuki. De qualquer forma, ele era um homossexual. Sobre a sua localização, ele estava na distância horizontal, cerca de 200 metros bem a oeste de onde Shinji Mimura e Yutaka Seto estavam escondidos. Aparentemente 600 metros a noroeste da clínica onde o trio de Shuya abrigava-se. Em outras palavras, sua posição era bem acima da casa de fazenda onde Shuya Nanahara testemunhou Kaori Minami ser morta por Hirono Shimizu. Se olhasse para o alto, ele teria tido uma visão clara do mirante onde os corpos de Yumiko Kusaka e Yukiko Kitano ainda jaziam banhados pela luz do sol poente. Esse estudante arrumando os cabelos viu os corpos de Yumiko Kusaka e Yukiko Kitano, bem como o de Kaori Minami. De fato, ele viu bem mais. Kaori Minami era o 7º cadáver com o qual se deparou. Ah, que nojo. Tem outra folha no cabelo. É só eu deitar que elas grudam nele, movendo o dedo mindinho da mão direita. Que segurava o pente, retirou a folha presa nos cabelos. Depois, olhou para os arbustos a quase 20 metros para além de seu rosto refletido no espelho. Kazuzinho está dormindo? Os lábios grossos do rapaz se contorceram num riso. Você está atento? Bem, nem mesmo um sujeito fantástico como você poderia imaginar que, depois de falhar ao tentar me matar, estaria sendo vigiado por mim? Sim. Sho Tsukyoko, estudante número 14. Esse rapaz gay segurando um espelho e se penteando. Era o único membro do clã Kiriyama a escapar do massacre de Kazuo, por não ter aparecido no local de encontro combinado. Nas moitas estava o próprio Kazuo Kiriyama, que já tinha acabado com 6 estudantes desde o início do jogo. Por mais de 2 horas ele se manteve quieto. Sho
voltou a se olhar no espelho, dessa vez verificando a aspereza de sua pele enquanto se lembrava de como Mitsuru, outro membro do clã Kiriyama, sempre lhe repreendia por sua mania de chamar Kazuo pelo diminutivo. Kazuozinho. Mitsuru diria algo como: Ei, Zuki, você tem que chamar Kazuo de chefe. Mas mesmo o corajoso Mitsuru parecia passar apertos com o rapaz afeminado. Por isso, assim que Sho respondia com seu costumeiro olhar meio enviesado: Ah, bofe, não esquenta com essas ninharias. Cadê sua masculinidade? Mitsuru apenas sorria, resmungando e desistindo de dizer algo mais. Chamá-lo de chefe, é? Sho pensou enquanto olhava bem os olhos do espelho, um de cada vez. Mas você acabou mortinho por esse seu chefe. Que bundão. Era verdade. Pode-se dizer que Sho Tsukioka foi mais cauteloso que Mitsuru no Mai. Não que tivesse uma ideia tão clara de Kazuo como Hakimitsuru tivera pouco antes de morrer, mas Sho sempre se ateve à crença de que traições podem acontecer a qualquer momento. Este mundo é assim. Podia-se dizer que, comparado a Mitsuru, um meio brigão sem refinamento, Sho tinha mais conhecimento das coisas mundanas, fruto de sua vivência no mundo dos adultos, quando criança no bar gay administrado pelo pai. Depois de sair da escola, Sho não se dirigiu diretamente à extremidade sul da ilha, conforme combinado, mas adentrou um pouco a partir da costa, seguindo seu caminho através do bosque. Apesar de dificultoso, ele gastou apenas uns 10 minutos. Sho acabou observando tudo de dentro do bosque ao longo da praia. 3 corpos, 2 deles trajando cascos e um com um terninho de marinheiro, espalhados sobre as rochas que se estendiam até o mar, como dividindo em duas a área da praia. Lá estava Kazuo Kiriyama, calmamente de pé numa cavidade da rocha, escondido à sombra do luar. Mitsuru no Mai apareceu quase de imediato. Depois de uma breve troca de palavras com Kazuo, ele se tornou o isca das balas da metralhadora sobre a rocha já ensopada de sangue. Seu odor chegava até as narinas de Sho. Ai ai, Sho pensou, isso não é nada bom. Depois de deixar esse local e começar a seguir na cola do chefe, Kazuo Kiriyama, Sho decidiu seu curso de ação. Sem dúvida, Kazuo era o forte candidato a vencer o jogo. Ele não pôde ouvir o que o chefe e Mitsuru conversaram, mas, uma vez que Kazuo decidiu seguir o jogo, praticamente não restavam dúvidas de que ele era o favorito. Além disso, Kazuo portava não apenas uma metralhadora, teria recebido no kit de sobrevivência ou pertenceria aos 3 estudantes mortos por ele, mas também a pistola de Mitsuru. Ninguém saíra vencedor no confronto direto com ele. Porém, Sho Tsukioka tinha uma vantagem, uma capacidade na qual ele era muito bom. Era dotado de talento para se infiltrar em certos locais, roubar quando alguém se distraía e seguir pessoas. Quando encontrava um garoto de quem gostava, ele não parava de persegui-lo. Ou seja, tinha o talento para ser sorrateiro. O que você quer dizer com sorrateiro? Como ousa? Em todos os aspectos. A arma que encontrou em seu kit de sobrevivência era uma Derringer 22 dupla de alto padrão. O pente era uma Magnum, letal a curta distância, mas inapropriada para tiroteios. Então, Sho pensou, mesmo que Kazuo Kiriyama se empenhe para vencer o jogo, ele terá, nesse processo, necessariamente que se aliar a rapazes que rivalizavam com ele, como Shogo Kawada e Shinji Mimura. Shinji faz meu tipo. Se eles tiverem armas também, provavelmente acabarão por machucá-lo, e toda essa luta vai desgastá-lo. Então, vou apenas segui-lo até o final e já bem no fim de tudo, posso apenas alvejá-lo pelas costas. No momento em que ele estiver desatento por achar que acabou com o último deles, atirarei nele com minha Derringer. Mesmo caso, eu jamais suspeitaria que alguém o esteja seguindo, especialmente eu, que não compareceu ao encontro marcado. Ao mesmo tempo, essa também era uma forma de Sho evitar sujar as mãos nesse jogo sem ter que matar seus colegas de turma um depois do outro. Não que ele tivesse algum forte sentimento ético com relação a matar seus colegas, mas apenas pensava, eu me recuso a matar crianças inocentes. Nossa, que vulgaridade. Deixa a matança para acaso e vou apenas continuar atrás dele. Mesmo que ele mate alguém bem na minha frente, não vou fazer nada para impedir. É muito perigoso. E no final, vou matá-lo em autodefesa. Quer dizer, se eu não der cabo dele, ele me mata. Era esse o seu raciocínio.
havia outra vantagem no fato de ele seguir Kazuo. Se estivesse exatamente atrás dele, Sho não precisaria se preocupar muito em ser atacado, e mesmo se isso acontecesse, desde que pudesse se esquivar do primeiro tiro, Kazuo responderia ao barulho. Se Sho pudesse apenas desaparecer rapidamente do local, Kazuo com certeza daria cabo do inimigo. Logicamente, isso também significaria perder Kazuo de vista, destruindo seu plano. Logo, ele queria evitar tanto quanto possível que isso acontecesse. Depois de refletir, decidiu manter uma distância básica de 20 metros atrás de Kazuo. Ele avançaria quando Kazuo avançasse, e pararia quando Kazuo interrompesse o passo. Havia também a questão dos tais quadrantes proibidos. Kazuo deveria estar levando isso em consideração, portanto, evitaria os quadrantes mantendo boa distância. Desde que Sho estivesse sempre a 20 metros dele, não haveria risco de entrar nos quadrantes. Quando Kazuo parasse, ele olharia o mapa para se certificar de que não estaria entrando no local proibido. Tudo prosseguia conforme o plano de Sho. Kazuo deixou a extremidade sul da ilha e, depois de entrar em várias casas na área residencial, de certo obtendo o que lhe era necessário, decidiu se dirigir à montanha norte por algum motivo e acabou se sentando. Quando ouviu pela manhã um tiroteio ao longe, primeiro olhou para aquela direção, mas então resolveu não se mover. Possivelmente por causa da distância. Contudo, algum tempo depois, quando Yumikoku Sakai e Yukiko Kitano começaram a chamar os outros do pico da montanha com seu megafone, ele se moveu rapidamente e matou as duas, não sem antes se certificar de que ninguém respondia ao chamado delas. Naquele momento, houve outro tiro. Sho acreditou que o tiro era para levar as duas a interromper a gritaria, incentivando-as a se esconder. Nossa, que maravilha! Temos alguém com senso humanitário. Sho se emocionou, mas parou por aí. Depois disso, Kazuo desceu a encosta norte. Antes do meio-dia, houve outro tiro distante, mas Kazuo permaneceu quieto em relação a esse também. Então, pouco antes das 3 da tarde, Kazuo começou a se movimentar, depois de ouvir tiros desse lado da montanha. Porém, o que ele viu e também Sho foi apenas o corpo de Kaori Minami, estirado dentro de uma cabana com equipamentos agrícolas. Kazuo desceu para verificar o cadáver, mas talvez para se apossar de seus pertences, mas aparentemente alguém tinha chegado antes dele. Então, voltou a se movimentar um pouco. Agora, ele está no bosque bem embaixo de mim. A estratégia de Kazuo parecia simples, pelo menos até aquele momento. Ao tomar conhecimento da localização de alguém, ele corria até o local e mandava bala para todo lado. Sho estava um pouco decepcionado com a forma impiedosa de Kazuo ao matar Yumikoku Sakai e Yukiko Kitano, mas era inútil se apegar a esses detalhes. Kazuo, seu nome é tão comum, mas suas ações estão fora de controle. E, no entanto, seu nome, Sho Tsukioka, soa como o de uma celebridade, apesar de eu ser apenas um cara comum. Por enquanto, ele deveria se sentir satisfeito por Kazuo não perceber de forma nenhuma sua presença. Kazuo parecia descansar serenamente. Conforme Sho supunha, ele devia ter dormido. Por outro lado, Sho não podia dormir nem um pouco, mas ele também estava confiante com relação a isso. Era natural. Garotas têm mais resistência física que rapazes. Foi o que eu li num livro. Bem, de qualquer forma, o que acabou se tornando muito penoso era o fato de ele ser um fumante compulsivo. O cheiro da fumaça do cigarro, dependendo da direção do vento, denunciaria sua presença a Kazuo. Mais que isso, o som de seu isqueiro eletrônico sendo acionado seria fatal. Afinal, eles estavam bem próximos. Sho tirou do bolso seu maço importado de Virginia Slims, mentolado. Adoro o nome, embora seja difícil consegui-los neste país. Porém, há lugares onde são vendidos e tudo o que eu preciso fazer é roubá-los. Tenho pilhas de maços no quarto do apartamento. Ele pôs o cigarro fino entre os lábios. Chegou-lhe às narinas o cheiro leve das folhas de tabaco e o odor singular de mentol, aliviando sua situação de abstinência. Na realidade, ele desejava com ardor encher os pulmões com a fumaça do cigarro, mas conseguiu se conter. Não posso simplesmente morrer. Na minha idade, há muita coisa para fazer e se divertir. Para se distrair, ele levantou o espelho na mão esquerda e contemplou seu rosto com um cigarro na boca. Inclinou a cabeça de leve e examinou o perfil refletido. Ah, como sou lindo, ele pensou. E, como se não bastasse, inteligente. É lógico que eu devo vencer este jogo. Apenas os belos sobrevivem. Isso é o que Deus... Na extremidade de seu campo de visão, os arbustos farfalharam ligeiramente.
Cho rapidamente retirou o cigarro da boca e o enfiou no bolso, juntamente com o espelho. Em seu lugar, pegou a Derringer. Segurava com a mão esquerda o kit de sobrevivência. A cabeça. A cabeça de era Kazuo Kiriyama, com seus cabelos puxados para trás. A cabeça de Kazuo Kiriyama, com seus cabelos puxados para trás, apareceu na margem dos arbustos. Ele olhou devagar para a esquerda e para a direita, e em seguida para a direção norte, diretamente para a esquerda de Sho, acima da encosta. Da sombra de uma azaleia carregada de flores, Sho observou a cena com as sobrancelhas levemente erguidas. O que ele está fazendo? Ele não ouvia tiros, nem um som. Haveria algo na direção em que Kazuo olhava? Sho lançou um olhar na mesma direção, mas não notou nenhum movimento. Kazuo pôs todo o corpo para fora dos arbustos. Ele tinha seu kit de sobrevivência pendurado no ombro esquerdo e a metralhadora no ombro direito, cujo cabo ele segurava. Começou a subir a encosta por entre as árvores. Atingiu mais que depressa a mesma posição alta de Sho e continuou a subir. Sho então se levantou e começou a segui-lo. O movimento de Sho era gracioso, como o de um felino, não combinando com seu porte relativamente grande de 1,77 m de altura. Ele mantinha com cuidado a distância de 20 metros atrás do casaco de escola preto de Kazuo, que com intermitência surgia entre as árvores. A confiança de Sho se intensificava ao perceber que Kazuo não o notava. O movimento de Kazuo era também muito preciso e veloz. Ele parava à sombra de uma árvore e verificava o que havia à frente, onde a vegetação era densa. Se ajoelhava e verificava por baixo dela antes de avançar. O único problema era que suas costas estão desprotegidas, Kazuo. Eles devem ter avançado umas centenas de metros. O observatório estava acima, à esquerda. Kazuo parou lá. As fileiras de árvores em frente foram interrompidas por uma estrada estreita e sem pavimento. Tinha a largura inferior a 2 metros, suficiente apenas para um carro. Este era o caminho conduzido ao pico. Nós o cruzamos pouco antes de vermos o corpo de Kaori Minami, Sho pensou. À direita de Kazuo, para onde ele olhava, havia um espaço com um banco e um banheiro químico bege. Possivelmente era uma área de descanso para pessoas subindo rumo ao pico. Kazuo chegou à área e depois olhou para trás, mas Sho logicamente estava escondido nas sombras. Kazuo entrou no caminho e correu até o banheiro. Ele abriu a porta e entrou, pôs a cabeça para fora e olhou mais uma vez antes de fechar a porta. Ele deixou levemente aberta, possivelmente pelo caso de ter que escapar se algo acontecesse. Ah, céus! Sho levou a mão aos lábios. Ah, céus! Sho permanecia agachado, tentando conter uma risada. Era verdade que desde que Sho começara a segui-lo, Kazuo não havia ido nenhuma vez ao banheiro. Ele pode ter usado o toalete de uma das casas em que entrou antes do nascer do sol, mas de qualquer forma seria impossível de segurar um dia inteiro. Portanto, Sho pensava que ele tivesse feito as suas necessidades escondido nos arbustos. Seja como for, foi o que Sho fez. Era duro, não podia fazer nenhum som. Mas ele estava enganado. No fim das contas, Kazuo Kiriyama provinha de uma família abastada. Possivelmente o pensamento de ir a qualquer lugar que não fosse um toalete estava fora de cogitação. Ele deve ter se lembrado de ter visto esse banheiro ao passar por ali, algum tempo antes, por isso voltou até o local. É isso, tenho certeza. Mas o caso Kiriyama precisa fazer xixi. Que gracioso. Ele estava mijando no vaso agora. Sho podia ouvir o som da urina se jogando contra a cerâmica. Sho voltou a se segurar para não cair no riso. Então, ele se lembrou de algo e olhou o relógio para verificar a hora. Eles estavam perto do quadrante D8 que Sakamoto anunciou como proibido a partir das 5 da tarde. Os números itálicos elegantes no relógio feminino indicavam 16 horas e 57 minutos. Ele acertou seu relógio com o anúncio de Sakamoto, por isso estava exato. Sho pegou seu mapa e examinou a área da montanha norte. A estrada da montanha estava apenas indicada por uma linha rachurada no mapa, e a área de descanso e o banheiro químico não estavam nem dentro nem fora do quadrante D8. Sho, de súbito, ficou tenso e inconscientemente ergueu a mão até a coleira metálica. Sentiu de repente a necessidade de voltar pelo caminho que viera, mas ele olhou para o banheiro, onde o som da urina continuava. Sho deu de ombros e expirou de leve.
Estamos falando de Kazuo Kiriyama, no final das contas. Mesmo a natureza o chamando, ele deve ter verificado sua posição, o motivo pelo qual ele olhou com cautela para cá antes de sair dos arbustos onde estava escondido foi para determinar se o toalete estava no quadrante. Estava no D8 ou não. E a posição de Sho era aproximadamente 30 metros do toalete. Kazuo estava mais próximo da zona que ele, por isso o fato de Kazuo estar lá, em outras palavras, significava que ele estava seguro também. Ele não devia perder Kazuo entregando-se a um medo irracional. Isso arruinava seu plano. Sho pegou o Virginia Slims que retirara do bolso pouco antes e o enfiou entre os lábios. Depois olhou para o céu escurecido. Nessa época do ano, ainda demoraria 2 horas antes de o sol se pôr, mas o céu estava agora tingido de laranja no oeste, e as pontas de várias pequenas nuvens se tornaram de um laranja brilhante. É lindo, assim como eu. O som da urina continuava. Joe voltou a sorrir. Você deve ter se segurado por um bom tempo, Casuzinho. O som continuava. Preciso realmente fumar. Gostaria de tomar uma ducha, lixar as unhas, preparar um coquetel e bebê-lo, aos poucos enquanto relaxo. E o som continuava. Céus. Gostaria que ele parasse. Ei, vamos terminar com isso. Saia. Vamos, vamos voltar ao trabalho. Mas não parou. Foi então que Shaw franziu, por fim, as sobrancelhas grossas e encimadas, retirou o cigarro da boca e levantou rapidamente. Ele se aproximou do toalete, movendo-se ao longo dos arbustos e comprimiu os olhos. O som da urina continuava, e a porta foi deixada levemente aberta. Foi quando o vento repentino soprou, abrindo a porta com ruído. Que movimento brilhante! Os olhos de Shaw se arregalaram. Dentro do toalete, uma garrafa de água fornecida pelo governo estava pendurada no teto e balançava ao vento. Caso devia tê-la cortado com uma lâmina, porque havia uma fina corrente de água saindo, balançando ao vento. Shaw entrou em pânico. Então ele vislumbrou as costas de um casaco da escola abrindo caminho por entre as árvores. Viu o penteado liso, singular e irreconhecível, mesmo por trás e de longe. O quê? Caso? Mas então... Ei, museu! Enquanto o caso desaparecia para além dos arbustos, Shaw ouviu um baque sordo. Parecia o som de um silenciador ou um tiro num travesseiro. Era impossível dizer se o som vinha da estrutura da bomba embutida na coleira ou da vibração provocada por todo o seu corpo. Mais de 100 metros abaixo, Kazuo Kiriyama nem mesmo olhou para cima ao verificar seu relógio. 7 segundos depois das 5. Restam 21 estudantes.